A reforma trabalhista tem como objetivo entregar ao capital produtivo brasileiro aquilo que eles defenderam no golpe. Todo mundo lembra do pacto na Avenida Paulista, patrocinado pela Fiesp. Ou seja, eles dizem que o salário, os direitos dos trabalhadores, as condições de trabalho são responsáveis pela situação da economia brasileira que nós vivemos hoje. E que, para resolver o problema, nós temos que ter menos direito, menos salário, menos condições de trabalho. Então, quando pegamos a reforma trabalhista, ela vai mexer na CLT, vai mexer na Constituição Federal Brasileira e vai mexer em conjunto de direitos que nós conquistamos ao longo de 100 anos de luta do movimento sindical e dos trabalhadores no Brasil. É com certeza a mais profunda e a mais nefasta reforma da história do trabalho no Brasil e possivelmente no mundo nós não tenhamos nenhuma referência daquilo que se propõe na reforma trabalhista desse governo golpista do Temer. Então é luta, resistência e organização em torno das entidades que querem projetar uma nova sociedade, uma nova civilização. Olá, companheiras e companheiras, nós estamos aqui agora na Praça 7, fazendo um ato nacional contra a reforma da Previdência. Esse governo Temer, que não representa ninguém nesse país, muito menos os trabalhadores, tenta agora, no final do ano, na calada da noite, aprovar uma reforma que, na prática, vai destruir a Previdência Pública brasileira, destruir qualquer possibilidade de aposentadoria das gerações futuras e das gerações que virão. Por isso é fundamental que nos próximos dias, esse período de festas, de final de ano, as pessoas ficam ligadas ao processo. A agenda política é profundamente desfavorável ao povo brasileiro e aos trabalhadores. Por isso nós pedimos, ligue para o seu deputado, pressione, participe dos movimentos, das organizações do seu bairro, do seu sindicato, da sua associação, mobilize a população brasileira para que a gente possa evitar um dos maiores danos da sociedade brasileira, que é essa famigerada reforma da Previdência. Organização, luta e denúncia. É isso que precisamos fazer nos próximos dias e evitar essa reforma que não levará nenhum benefício a nenhum trabalhador do nosso país. Vamos à luta, à mobilização e à organização. Um grande beijo e a vitória para todos os trabalhadores do Brasil. A CONTEE é uma entidade nacional que representa professores e auxiliares de educação do setor privado de todo o país. Nós representamos em torno de 1 milhão de trabalhadores da educação privada. E é uma entidade nacional que tem mais de uma centena de sindicatos, 9 federações e uma entidade consolidada no ramo da educação. Primeira questão, Paim, nós estamos vivendo aí, esse ano, comemorando 100 anos da primeira greve geral no Brasil de 1917, início do século passado. E essa greve ela acontece num contexto histórico de uma guerra mundial, de uma crise de abastecimento no Brasil, uma crise de emprego, porque é o momento da transição do escravismo para a chegada dos italianos em nossas terras. É o momento onde o liberalismo impera em todo o mundo. Aliás, a Primeira Guerra, a Segunda, é fruto da crise do liberalismo. E lembrando que, naqueles anos do início do século passado, a questão social era tratada como questão de polícia. Eu não quero fazer uma analogia à questão da educação com polícia, mas essa era a visão do Estado brasileiro. Questão social era caso de polícia. E nós estamos vivendo uma etapa da nossa vida, no nosso país, um governo ilegítimo, que propõe reformas de todas as naturezas, e se pretende, na chamada uma ponte para o futuro, que é um escárnio, essa proposta, pretende jogar o país, os trabalhadores, a sociedade, para o século XX ou para os anos anteriores aos anos 30. Quando nós avaliamos a reforma da Previdência, quando avaliamos a reforma trabalhista, quando avaliamos a reforma do Estado, a PEC 55 no Senado e emenda 95, quando analisamos, Paim, a proposta agora discutida lá na Câmara dos Deputados, que propõe o encontro de contas dos Estados. E uma das questões reduz o salário dos trabalhadores, aumenta o valor da aposentadoria e privatiza tudo. Então, se a gente vai juntando tudo, o tempo aqui é curto, se nós colocarmos todas as questões que envolvem esses 1 ano de governo Temer, o que se pretende com esse governo é voltar ao período precedente
aos anos 30 do século passado. A reforma em si, nós consideramos essa reforma um lixo, mas não um lixo reciclável, porque às vezes o lixo pode ser reciclável. Esse é um lixo tóxico, que sequer pode ser reciclado. Essa proposta tem que ser rasgada e jogada na lata do lixo da história. A CONTE apresentou à Câmara dos Deputados, e nós conseguimos 191 votos, assinaturas, para apresentar uma emenda retirando os professores. Era uma posição da CONTE, diferentemente da CNTE. Porque nós tínhamos que fazer um esforço no sentido de, pelo menos, tratar a questão corporativa de alguma forma. Como aqui os policiais estão dizendo a mesma coisa. Mas essa reforma, senhores e senhoras, não pode ser para o pedreiro. Não pode para o servente de pedreiro. Não pode ser para o cara que coleta o lixo da sua cidade lá todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Porque se nós formos analisar cada uma das profissões, nós vamos chegar à constatação seguinte: elas estão adoecendo, estão aumentando o trabalho. Então, não é um problema só do professor ou só do policial, é o problema da classe operária brasileira. É o problema, como foi dito aqui, nós temos um problema a questão de projeção da questão da natalidade e mortalidade, a expectativa de vida. Estudos da Anfip mostram que nós teremos mais pessoas trabalhando em 2060 que temos hoje. Então, não há nenhum dos argumentos que o governo utiliza, seja da receita, seja da despesa, seja dados atoriais, seja da relação de mulher-homem, seja da relação trabalhador-campo-rural, nenhuma delas, tem cabimento. É zero. Em Minas Gerais, que é um sindicato que tem uma referência, Minas Gerais é um estado que tem uma economia mais ou menos estável, a média de demissões da rede privada do estado de Minas Gerais é em torno de 18% por ano. Imagina, 18% dos professores, uma categoria diferenciada, especializada, etc., são demitidos todos os anos pelos donos das escolas privadas. E uma parte desses fica 1 ano se desempregado, 2 anos, porque não consegue voltar. Então, não serão 45 anos. Serão 47, 50. Para concluir a minha fala, a opinião da CONTE é de que essa reforma, no seu conjunto, ela não serve ao país, como foi dito aqui, porque envolve a questão da economia de centenas de municípios pelo país afora, não interessa aos trabalhadores, porque vai destruir o direito legítimo da classe trabalhadora de, depois de anos de trabalho, ter as condições de ter uma vida digna, não atende à economia nacional, em hipótese alguma, e, fundamentalmente, ela é cercada de mentiras, né, e de questões que não são comprovadas no dia a dia. Eu estava, para concluir, na Câmara dos Deputados, numa audiência pública também tratando do assunto, quando nós vimos lá, o governo não tinha dados atoriais para poder apresentar. E a Anfip faz esse estudo e vai demonstrar que realmente o governo ele superestima a despesa e subestima a receita. Então, essa é a nossa opinião e espero que os senadores da República, caso essa proposta venha, espero que seja terminativa na Câmara dos Deputados, mas caso ela venha ao Senado Federal, que ela seja rejeitada na sua integralidade, porque ela não diz respeito a nenhum interesse de nenhum cidadão do país e de nenhum trabalhador da nossa pátria. Muito obrigado. Professores e professoras, nós estamos diante de uma situação bastante dramática para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que é a reforma da Previdência. Nós estamos diante de uma luta há alguns meses denunciando aquilo que é o maior retrocesso da história previdenciária e do trabalho da história do Brasil. O governo Bolsonaro, com aliança com o mercado financeiro, com os bancos, com os grandes empresários nacionais, tentam impor à sociedade brasileira uma reforma, dizendo que ela resolveria o problema da economia, resolveria o problema da própria aposentadoria, que eventualmente não seria paga se mantivesse a situação atual. Mas nós vamos desmentindo ponto por ponto dessa proposta apresentada e dizendo que esse é um engodo. Na prática, o que eles querem transferir R$1 trilhão da população mais pobre, dos trabalhadores do Brasil, principalmente de quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, entregar aos bancos, ao sistema financeiro, retirar a contribuição de empresários. Portanto, um ataque muito forte
contra os direitos acumulados ao longo do tempo. E no caso específico da educação, a situação é ainda mais dramática, porque nós temos uma reforma que ataca a aposentadoria especial dos professores e professoras. Essa conquista da aposentadoria especial vem do século XIX, 1864, quando Pedro II, ainda regente do Brasil, tomou decisão de estabelecer uma relação diferente dos professores e professoras, caracterizando nossa profissão como uma profissão penosa, portanto, diferenciada de todas as outras profissões. Além do desgaste físico colocado no nosso trabalho diário, o trabalho intelectual, o trabalho emocional das relações cultivadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem, na relação com os alunos, na relação com os pais, enfim, é um desgaste muito forte acometido aos professores e professoras da rede pública e da rede privada. Portanto, a nossa luta é uma luta de dizer que é preciso tratar os diferentes de forma diferente, e a educação e os professores e professoras estão nesse cenário. Infelizmente, o que nós vimos na votação em primeiro turno da reforma, que nenhum apelo nosso, ou grande parte dos apelos que nós fizemos, não foram levados em consideração. Os deputados comprados por 2 bilhões e 800 milhões de reais, conforme a própria imprensa denunciou, impôs ao conjunto dos trabalhadores brasileiros e à educação uma dura derrota, um duro retrocesso no direito previdenciário. É preciso destacar que na última hora, com a nossa mobilização e a nossa luta, nós conseguimos reverter uma parte dos danos que essa reforma causa aos trabalhadores da educação. Conseguimos reduzir a idade mínima para professores em 55 anos e para professoras em 52 anos. Na prática, isso não resolve a totalidade, porque continua um conjunto de regras que prejudicam a nossa aposentadoria. Mas é preciso dizer que não encerrou o debate na primeira fase de votação na Câmara dos Deputados. Nós teremos uma segunda fase de votação e mais 2 no Senado. Portanto, a luta continua e a mobilização da sociedade e dos professores e professoras serão fundamentais para que a gente possa alterar de forma mais profunda essa situação aplicada pelo governo Bolsonaro e pelas forças econômicas e financeiras do nosso país.